Querida irmã, gente de Deus, gente que Deus ama, gente que fora marcado, gente que fora separado, resgatado, chamado pelo Senhor. Isto é, o Senhor nos tirou das trevas para a sua gloriosa luz. O Senhor nos marcou de uma forma incondicional. O Senhor nos enxergou de uma maneira tão linda, tão preciosa, e por Ele nós fomos alcançados. Aleluia! Estamos nestes 21 dias de jejum e oração. Todos os semestres nós temos exatamente na metade do semestre este período que nos intensificamos e faz parte do projeto que temos enquanto igreja para nos dedicarmos ao Senhor durante 21 dias, mergulhados neste propósito de nos tornarmos cada vez mais parecidos com o irmão mais velho chamado Jesus Cristo. E nós temos como referência o livro Chamados e Treinados para Reinar, escrito pelo nosso pastor da Vinha São Paulo, pastor Wilson. Então vamos juntos. Eu louvo imensamente a Deus pelo seu coração, por estarmos juntos, pela nossa aliança. E vamos para a palavra. Gênesis capítulo 3, versículos de 7 a 10, livres para reinar. Temos aqui uma referência bíblica no momento em que abriram-se os olhos dos nossos irmãos, os nossos pais lá no Éden, e eles perceberam que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Então a mulher e o homem, ambos os nossos pais, Adão e Eva, eles estavam entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou e disse, onde estás? E então Adão respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deixa eu orar por você, orar por nós. Querido Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te louvamos pela revelação da eternidade, pela manifestação do teu amor. Nós te agradecemos por tudo quanto aconteceu com os nossos pais e mesmo assim o Senhor não desistiu de nós. O Senhor nos enxergou, nos olhou e o Senhor nos dá o privilégio hoje de vivermos a plenitude da tua graça, da tua palavra, mergulhados na obra da cruz. Que a revelação deste momento, que é a tua palavra, ela seja forte o suficiente para transformar e mudar a nossa vida e elevar o nosso crescimento, o nosso nível, a nossa condição diante do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Quando o Senhor, Deus nos criou, Ele nos fez para sermos como Ele é. Deus é livre e reina pelos séculos dos séculos. E essa é a vida que Ele separou para cada um de nós. Coloca isso no seu coração. E todos nós sabemos que os nossos pais foram enganados. O diabo, ele nos roubou tanto o reino quanto a liberdade. Como consequência da escolha completamente errada de ambos, passamos a ser dominados pelo diabo. Infelizmente, esta é a realidade. O espírito do homem, que era livre, tinha o ambiente de comunicação, porque foi isso que Deus, ao soprar nas narinas, na formação do ser humano, naquele boneco, ele colocou o espírito de vida. E ao ter colocado o espírito de vida, colocou parte de si dentro do ser humano para que o mesmo tivesse comunhão, tivesse comunicação, relacionamento, adoração e o representasse, fosse o seu preposto, o seu embaixador aqui nesta terra. Mas com o engano, com o pecado, isso foi mortificado. Nós morremos para Deus e passamos a ser dominados pelo espírito das trevas. Esta é a realidade. E qual é a maior arma contra nós? O medo. Esse sentimento não era para fazer parte das nossas vidas, mas desde o pecado, ele não só faz parte, como nos prende de forma poderosa. Imagine como seria a sua vida se você não tivesse medo de nada. Você poderia ir onde quisesse, a qualquer hora, sem se preocupar em sofrer qualquer tipo de violência. Imagine no seu emprego, se você não tivesse medo de ser demitido, oprimido, passado para trás, ou se na sua empresa você não se preocupasse
em absolutamente nada, ou se ela não viesse a falir, enfim, você tivesse o tempo todo a segurança, a plenitude, vivesse e desfrutasse desta paz. Imagine como que não seria bem melhor a sua vida não ter que se preocupar com a própria morte, pois ela não faria parte, e muito menos as pessoas que você ama, que estão ao seu redor. A morte é um dos ambientes que nos traz mais pavor, e o ser humano não foi feito para morrer. Isso sem falar da nossa saúde. Já pensou uma vida na qual você não precisasse de ter medo de ficar doente? Com certeza a sua liberdade seria plena. As nossas emoções seriam algo que verdadeiramente trariam cor às nossas vidas. Hoje, infelizmente, por causa do medo, os nossos sentimentos nos trazem muito mais problemas do que alegrias. Já pensou uma vida sem ansiedade, sem pânico, sem opressão? Esses sentimentos que perturbam e que nos sufocam, eles não teriam espaço. Mas, infelizmente, gastamos com segurança, desde um seguro de carro até um plano de saúde. Então, nós teríamos uma vida poderosa, nós teríamos uma vida muito tranquila com a ausência do medo. E é assim que os nossos pais viviam antes do Éden, sem medo, tinham uma plena segurança e tranquilidade. Mas esse medo veio a estar, a habitar, a parar, a estar dentro de nós, a fazer parte da nossa vida. Agora, nós vamos buscar alguns caminhos, né? Ou melhor, fazer algumas análises que está relacionado a dois aspectos, a consciência do medo e a enxergar a nudez. Foi exatamente o que provocou medo nos nossos pais. Adão e Eva, eles então sabiam que havia pecado diante do Senhor, que teriam consequências desse pecado. Segundo, porque eles conseguiram enxergar que estavam nus. Então, eles tiveram consciência. Pecado é quando você vive sob condenação por ter feito algo que Deus disse para você não fazer. O pecado, no grego, é hamartia, isto é, erro em relação ao alvo. Você tem um caminho a seguir e quando você sai da rota, você praticou a hamartia, você praticou o erro. Você desviou, você não está exatamente naquilo que você deveria ter. Então, a condenação, ela foi algo assim muito natural e eles tiveram medo. Então, os mandamentos que Deus nos concede, o caminho que Deus nos estabelece, não é para proteger a si mesmo, porque Deus, por si só, ele já tem exatamente a sua plenitude. Mas quando Deus diz para não fazermos aquilo que, por muitas vezes, nós desejamos fazer, é para nos proteger. Porque Deus não tem a preocupação de ter a autoproteção, mas Ele nos protege. Então, quando Deus diz que algo seria ruim para nós, nós devemos ter certeza que será, caso venhamos a fazer. E essa consciência de pecado nos afasta de Deus e nos faz com que nos escondamos dele quando sentimos ou quando ouvimos a sua voz, como sentimos a sua presença, então algo vem e nos traz um peso muito grande. Então é muito importante nós vivermos este ambiente de proteção. Se eu tenho consciência, ouvi a palavra, recebi a palavra, não devo fazer, não vou fazer. Esta é a vontade do Senhor, este é o desejo do Senhor. Pois bem, aí, enxergar a nudez foi o segundo aspecto. Eles tiveram consciência do pecado, agora eles enxergaram a nudez, por isso eles tiveram medo. Enxergar a nossa nudez é ver as nossas fragilidades, as nossas debilidades, a impossibilidade de conquistar determinadas coisas. Quando enxergamos isso, temos medo de fazer quase que qualquer coisa, pois sabemos que, na maioria das vezes, não vamos conseguir. Isso gera dentro de nós uma insegurança, uma impotência. A inabilidade, ela passa a exercer domínio. É melhor ficar na chamada zona de conforto, quieto, parado, amedrontado, enfim. O medo, ele faz com que nós tenhamos inúmeras barreiras.
O medo, ele está ali associado à dúvida. Então, quando nós temos da parte de Deus uma palavra e isso gera dentro de nós uma dúvida, é o medo que se estabelece. E nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos crescer, nós não conseguimos reinar, nós não conseguimos ter a liberdade, nós não somos livres. Então, é importante, eu preciso de ver as minhas deficiências, ver sim as minhas inabilidades, eu preciso sim reconhecer que por muitas vezes eu passei por processo de rejeição, mas eu não devo ter uma auto-rejeição. Eu preciso entender que existem fraquezas em mim, mas eu preciso de dar alguns passos em direção a me libertar dessas fraquezas. E rejeição é um dos sentimentos que mais nos fazem sofrer. Por isso, nós fazemos de tudo para esconder a nossa nudez, não nos expor. E diante de Deus nós não podemos viver isso. E nós fazemos parte do corpo de Cristo. E enquanto membros do corpo de Cristo, nós precisamos de avançar. Por esses dois motivos, Adão e Eva, eles tiveram medo de Deus. O pior é que isso ainda hoje está acontecendo na vida do ser humano. E para piorar, nós sabemos que o corpo de Cristo, ele acaba sofrendo. E tem muitos filhos de Deus que não vivem como filhos, mas vivem como escravos do inferno. Ele foi salvo. O Senhor habita na vida dele, mas ele ainda não teve a mente transformada. E eu sempre digo para a igreja, o curso de maturidade do Espírito é um ambiente de transformação. E você precisa de fazer isso. Enxergar a obra do Calvário, ela é muito importante. Por isso nós olhamos para a cruz do Senhor Jesus. Qual o maior medo que a consciência de pecado produz em nossas vidas? É a morte. A morte nos assusta, porque nós não fomos criados para ela, nós não fomos feitos para morrer. Assim, quando pensamos que tudo vai para o ambiente da morte, nós nos assustamos. Eu não quero morrer, não vou morrer, enfim, eu fico inseguro, eu fico incerto. Mas eu tenho que enxergar o que Cristo fez, porque além de ser a maior expressão do amor de Deus, a obra do Calvário, também é o acerto de contas com a humanidade, da humanidade com Deus. No Calvário, as contas foram acertadas. E agora eu e você carregamos novamente a liberdade da vida. Nós chamamos isso de ato da teologia substitutiva. A minha morte, os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas elucubrações, tudo quanto me maltratava foi para a cruz do Calvário. Por isso, olhar para a cruz é muito importante, porque eu vou lançando sobre ele toda a minha ansiedade, todas as minhas debilidades, as minhas dificuldades, e entendendo que a vida dele, ela veio para dentro de mim. Não há mais condenação. Essa frase não é somente uma frase de efeito. Ela é a realidade daqueles que, por fé, foram restaurados por Jesus Cristo. Começou uma nova vida. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura, eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora nós estamos livres do poder do pecado que gera morte e passamos da morte para a vida. Isto é, quando eu aceito aquilo que Cristo fez, porque sem derramamento de pecado, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E o sangue que fora vertido foi exatamente para perdoar os meus pecados e me libertar dos pecados. Então, eu passei a ganhar a vida do Senhor, e ele saltou e grudou no meu espírito, amalgamou. Nós estamos exatamente, nos tornamos um só com ele. Então, uma vez livres do pecado, e que gera a morte, nós passamos da morte para a vida. Podemos entrar com ousadia diante de Deus, pois nenhuma nota promissória está entre nós e o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele pagou a dívida. Então, a grande razão, a grande causa pelo qual nós nos sentimos amados todos os dias é o fato de que ele nos amou e ele pagou tudo o que havia contra nós. Não tenho medo de mais nada. Eu tenho livre acesso. Não existe mais nenhum intermediário entre céus e terra, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então, ele está em mim, ele habita em mim. Aleluia! A eternidade voltou a estar dentro de mim. Aquele espírito que fora mortificado, ele passou a reviver
Eu me tornei nova criatura. O Senhor não olha o meu passado. Não tem nada em relação ao meu passado que possa me condenar, porque o Senhor está em mim. Ele habita em mim. Ele vive em mim. Ele reina a partir de mim. Eu sou tão somente um receptor, um vaso, um instrumento. É assim que você tem que se portar. Este é um entendimento. Você precisa de ter esta experiência pessoal de crer no que ele fez. Logo, a consciência sua passa a ser, de fato, a consciência de Deus. A sua mentalidade passa a ser a mentalidade do Senhor. Você refuta todos os sussurros do inferno, todas as falácias malignas, todas as vozes que queiram perturbar a tua mente. E lembre-se, no teu espírito Deus habita. Ele é o Senhor absoluto. Na tua mente, ela de fato precisa de ser transformada, porque ativando o seu espírito, esse ambiente de devocional, de estar com Deus, de ter comunhão, de viver com o Senhor, exatamente você não vai permitir mais ser separado do amor de Deus que está em Cristo Jesus e não dando oportunidade para que essas falácias do inimigo venham lhe trazer o sentimento de escravidão, venha lhe trazer a força da acusação e da condenação. Romanos 8,39, pois em Jesus todos os nossos pecados do passado foram abolidos e o diabo não tem mais poder e autoridade sobre as nossas vidas. Tenha isso no seu coração, porque nós fomos ungidos pelo Senhor. O primeiro problema foi resolvido com a morte de Jesus na cruz do Calvário. E o segundo foi resolvido quando Jesus foi ressuscitado. São duas situações extremamente preciosas. Romanos 4,25, de que aquele que crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele tem, de fato, os seus pecados perdoados. Mas aquele que crê, de fato, que Jesus Cristo ressuscitou, ele tem a regeneração, isto é, a vida de Deus. Aleluia! Portanto, Jesus, ele foi ressuscitado, recebido nos céus e glorificado. Quando isso aconteceu, ele enviou o Espírito Santo para todo aquele que nele crê. Isto é, a descida do Espírito Santo é para cobrir toda a nossa nudez. Nós fomos revestidos, Romanos 24:49, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, isto é, tem uma veste nova, uma vestimenta nova. Esta é a etiqueta da grife mais preciosa e mais cara, que é a etiqueta do Espírito Santo, a vestimenta da eternidade. Romanos 8,26 nos mostra exatamente que o Espírito Santo, ele intercede por nós, ele nos auxilia, ele está exatamente atuante dentro de nós. Nós falamos com o Pai, então ninguém tem a possibilidade de falar que Jesus Cristo é o Senhor, movido a não ser pelo Espírito Santo, porque da carne não tem como fazer, não tem como caminhar, não tem como andar sem o Senhor. Então nós temos aqui os textos bíblicos de Efésios 5, de 15 a 21, Gálatas 5, 16, e o apóstolo Paulo nos diz que é insensatez viver sem o fluir do Espírito em nossas vidas. E ainda insiste para vivermos nele e andarmos sempre cheios dele, ativados no Espírito, próximos ao Espírito. Lembra da palavra do pastor Jonas? Eis que a voz do Senhor é como o ruído das muitas águas. A voz do Senhor troveja. Quanto mais próximo eu estiver do Senhor, mais eu estarei ouvindo do Senhor. Mais presente do Senhor, não terei oportunidade de estar ouvindo as falácias do inimigo. Não há mais fragilidade que nos impossibilite de conquistar todo o propósito eterno do Senhor e todas as suas promessas para as nossas vidas. Agora nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo do próprio Deus, até que recebamos o corpo glorificado que Jesus Cristo tem. Isto é, o evento aconteceu no momento em que eu aceitei a obra do Calvário. O processo agora é a transformação da minha mente, minhas vontades e as minhas emoções. Quanto a este corpo, eu vou refutando
todos os males e não aceitando como nós pregamos ontem à noite, nós vamos rejeitando, rechaçando tudo quanto não provém do Senhor. Isso nós fazemos não por nós mesmos, mas nós fazemos pelo Espírito de Deus, do Deus residente, do Deus que habita em nós. E nós nos tornamos, de fato, pessoas vitoriosas. Não há mais barreira, não há mais impedimentos, não há mais medo. Nós passamos a ter ousadia, determinação, coragem, nós passamos a viver de fato esta unção, porque nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Como é bom estar contigo. Como é bom viver enquanto igreja, como é bom ter convicção, ter fé e entender de que o Senhor está em nós e Ele habita em nós. Deus é contigo. Quero orar por você neste momento. Querido Pai, obrigado, porque conscientes de que nós, enquanto filhos e filhas, desfrutamos daquilo que o Senhor tem para nós, nós iremos avançar. Nós não fomos simplesmente, ó Deus, separados para vivermos num ajuntamento, numa associação, numa agremiação. A vida cristã não é uma colônia de férias. A nossa vida é uma vida de comunhão, é uma vida de confraternização, mas acima de tudo é uma vida do teu corpo. E enquanto corpo e Cristo é o cabeça, o que cada membro do corpo sente, o Senhor também sente. A dor entre nós é a sua dor. Portanto, não há mais medo, não há mais nudez. Nós temos consciência de que o Senhor está em nós e de que o Espírito do Senhor cobre toda a nossa nudez. Nós ganhamos novas vestimentas e nós vamos romper, nós vamos vencer. E ao fazer isso, meu Pai, esta carne, ela tem as suas fragilidades, as suas enfermidades, as suas dores, as suas loucuras. E nós repreendemos toda falácia maligna. Em nome do Senhor Jesus, o meu irmão, a minha irmã não detém esta enfermidade. Ele não possui esta enfermidade. Ele não possui este mal, porque tudo já fora para a cruz do Calvário. O Senhor já carregou, o Senhor já levou, o Senhor já destruiu todas as obras das trevas, tudo quanto o diabo fez que estava apontando para a nossa existência, agora não nos pertence mais. Pertence ao Senhor, pertence à cruz. E lá na cruz o Senhor cravou todas as coisas. E a tua vida veio para dentro de nós. E nós comemos e bebemos do teu corpo e do teu sangue. O teu corpo é santo, o teu corpo é puro, o teu corpo é perfeito. É assim que nos aponta a ceia. E o teu sangue nos perdoou, o teu sangue nos libertou, nós nos tornamos filhos do Senhor. Tenha a bênção de Deus no teu coração, tenha a alegria do Senhor. O Senhor falou no meu coração de forma muito intensa de que você não deve estar vivendo com escravo da enfermidade, escravo das dores, escravo da angústia, escravo da opressão, da depressão. Esses males não podem, não devem estabelecer domínio na tua vida. Porque você é filho e filho amado, você foi separado por este Deus vivo e todo-poderoso, e o Senhor assim o fez para que você pudesse então reinar, ser dele e ele é teu, viver com ele e viver para a eternidade em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por estarmos juntos. Muito obrigado por este ambiente, por este momento. Eu gostaria que você que eventualmente tem alguma dificuldade, tem alguma dúvida, precisa de alguma oração, você entre em contato conosco. Você deixa registrado o seu pedido de oração. Você pode ir no inbox e nos chamar. E que Deus conceda a bênção para você. Durante esses 21 dias, nós estaremos aqui. Que o Senhor nos fortaleça. E estaremos viajando na quarta-feira para o Rio Grande do Sul, ficaremos na GVC Novo Hamburgo, no desempenho das nossas atividades e vamos nos organizar sim para mantermos este contato, porque preferimos estar aqui exatamente para vivermos juntos, vivermos este ambiente. Que o Senhor nos abençoe. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estaremos juntos aqui, com a bênção de Deus. E como o pastor Antônio acabou de falar, você manda o seu pedido de oração ou mesmo que tenha alguma pergunta a fazer para o pastor e com alegria estaremos respondendo.
tá? Meu telefone é o 911, né? 984492104, tá? Pode entrar em contato, esse é o nosso zap, e compartilhe esta live com outros irmãos. Que o Senhor assim nos abençoe. Muito obrigado. Estou percebendo que vários irmãos estão entrando agora e o pastor já está terminando, tá? É das 6 até as 6:30. Que Deus te abençoe. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Um beijo no seu coração. Muita fé, muita esperança, muita força, muita graça, muita bondade, muita riqueza do Senhor para você. E até amanhã, no horário das 6 horas da manhã. Bênção de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor.